Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer muito grande estar contigo novamente para essa terceira aula de um total de 5 aulas. Hoje nós vamos falar sobre a legislação, mas antes de iniciarmos, eu quero fazer uma pequena revisão sobre tudo aquilo que nós já conversamos até o presente momento. Bom, na primeira aula eu mostrei para vocês como que você analisa e entende, faz a leitura do banco de dados do INPI. Para quê? Para identificar se ali existe alguma marca já registrada que possa impedir o seu registro. Uma vez não tendo nenhum registro que te impeça, nós passamos para a segunda fase, ou seja, segunda aula eu te mostrei como que você analisa o banco de dados do Google ou também do Facebook para identificar se existe ali uma outra empresa usando o mesmo nome que você. Porventura, se na sua busca acontecer de você identificar algum empresário, alguma empresa ou mais de uma empresa, isso significa dizer que você tem que fazer o seu registro com máxima urgência. Você vai conseguir entender com quem você está disputando, porque o registro, a prioridade é de quem primeiro solicitar o registro. Portanto, você precisa sim se antecipar se você quer fazer o registro da sua marca, se você quer ser o titular dessa marca e continuar usando ela por muitos e muitos anos. E na aula de hoje, na terceira, eu vou falar para você da legislação. Essa aula é um pouco mais estratégica, um pouco mais posicionada no sentido de verificar o que pode e o que não pode ser feito dentro do registro de propriedade. Se a sua marca, porventura, for indeferida, com absoluta certeza, o motivo está relacionado aqui dentro da legislação. Portanto, você não pode, de maneira alguma, fazer o seu registro sem antes analisar a legislação. Bom, a nossa legislação é desde 1996, como você pode observar, e ela regulamenta direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Naturalmente, como não faz parte do seu dia a dia, não faz nenhum sentido você ler toda a legislação. No entanto, eu quero destacar aqui alguns pontos que você não pode, de maneira alguma, deixar de olhar antes de fazer o processo de registro, ok? Então vamos rolar a barra de rolagem para que possamos chegar assim na seção de marcas. Ela está bem mais abaixo. Eu vou rolar com certa cautela para que você possa estar observando toda a legislação. Isso vai te permitir ver que ela regulamenta da patente, marca, desenho industrial. Todo o processo de registro é regulamentado, a propriedade é regulamentado por esta legislação, tá? Ela é um pouco extensa, como eu disse, naturalmente você não vai ler toda ela, você não vai ter condições, você vai se sentir saturado na hora que você começar a ler, mas antes de protocolar, você precisa, no mínimo, olhar alguns artigos, principalmente relacionados à marca. Se você não olhar, pode ter absoluta certeza que você vai cometer erros. E esses erros podem lhe custar a sua marca. Não tenha dúvida quanto a isso. Já estamos quase chegando na seção de marcas. Só mais um pouquinho. Ok, vamos lá. Já estamos bem perto. Ela inicia no artigo 122. Chegamos. Bom, aqui nós estamos na seção das marcas. Então, toda a legislação competente que administra e regulamenta o registro da marca vai estar apontado aqui, tá? Então, eu quero destacar para você, antes de você fazer o seu registro, protocolar ele, você precisa conferir se na sua marca não tem nenhum item impeditivo. Você não pode negligenciar essa análise, tá? Se você quer ser proprietário da marca, você precisa, em especial, como você pode ver, o capítulo 1 aqui da registrabilidade, tá? Você precisa se atentar aos sinais que são registráveis como marca. Aqui estão os artigos relacionados, você precisa conferir, mas mais importante que você verificar o que pode ser registrado como marca, é você identificar o que não pode ser registrado como marca. Como eu disse, aqui está o pulo do gato. Você não precisa ler toda a legislação nesse primeiro momento, mas você não pode deixar de avaliar o que não pode ser registrado como marca. É prioridade você fazer essa análise. Ela inicia-se no artigo 124, o popular artigo 124 da LPI, e aqui são apontados todos os motivos pelo qual uma marca não pode ser registrada. Se porventura sua marca for negada, ou seja, for indeferida, vai ser por algum desses motivos aqui que eu vou estar mostrando para você, tá? Então, ou seja, você precisa verificar item por
item. Se a sua marca esbarrar em algum desses itens que aqui estão apontados nesta seção, com absoluta certeza, não adianta você tentar avançar com o processo de registro. Não faz nenhum sentido você protocolar o seu pedido se a sua marca não atender plenamente ao artigo 124. Você precisa conferir item a item. Estou sendo enfático, estou frisando bastante aqui, porque essa é uma das principais razões pela qual as empresas não conseguem ser titulares, proprietários das suas marcas. Principalmente quando o empresário faz o próprio registro sozinho, sem assessoria, sem o conhecimento necessário, que é extremamente comum, porque fazer o registro de marca é um investimento relativamente pequeno quando você não usa um profissional, mas a quantidade de projetos, pedidos que são negados é incrivelmente grande. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, ou talvez na última aula, eu vou estar mostrando para vocês como fazer a leitura da revista e o quanto de erros são cometidos nesse processo, principalmente quando o empresário tenta fazer o próprio registro sozinho, sem assessoria, sem apoio de um profissional. Então, quando você for analisar se a sua marca pode ou não, se você tem algum símbolo que não pode ser registrado, você precisa conferir. Então, você vai passar item a um. Chegou no primeiro item, a sua marca consegue passar por ele? Sim, ok, passa para o segundo item. Sua marca atende a esse segundo item? Se sim, ótimo. Vamos passar para o próximo item. E assim você vai fazendo até o último item. Então você precisa verificar um total de 23 condicionantes que podem impedir o seu registro. Em resumo, se a sua marca passar pelos 23 itens e não tiver nenhum impedimento e o banco de dados mostrar para você que não existe nenhuma empresa com o seu nome, você tem aqui 99% de chance de ser proprietário, de receber um deferimento da sua marca, porque você atende plenamente à legislação e a sua marca atende plenamente ao banco de dados, ou seja, não existe nenhum registro anterior que te impeça de ser dono. Logo, você vai ter uma marca com condições de registro, ou seja, você precisa então avançar no processo de registro. Então, aqui está verdadeiramente o pulo do gato. Você precisa se atentar plenamente a esse artigo. Claro que todos os demais artigos são necessários para o processo, mas para esse primeiro momento, que é até o protocolo do seu pedido, são essas duas seções que você precisa acompanhar com extremo rigor. Se a sua marca atender plenamente a esses itens, parabéns, você tem uma marca passiva de registro. Por hora, finaliza aqui a aula de hoje.